A gente está no Novembro Negro. Ontem foi comemorado o Dia da Consciência Negra e nós mandamos uma equipe a Morro do Chapéu para contar a história de Francisco Dias Coelho, o primeiro coronel negro da Bahia. Olha que importante, vamos ver. Não é toda igreja que tem no altar a imagem de um santo que não é o padroeiro da cidade. Mas São Benedito não está ali à toa. Foi colocado no altar pelo coronel mais famoso da região, no início do século passado. Um homem que, assim como o santo, também era negro, o poderoso coronel Francisco Dias Coelho. A estátua do coronel colocada aqui na frente da cidade talvez não faça justiça ao tamanho que ele tinha. E não estou me referindo apenas à estatura, ele tinha mais de 1,80 m, mas principalmente ao poder que ele possuía. Naquela época, o coronel era um dos 10 homens mais ricos da Bahia. O preconceito ainda está no brasileiro, né? A gente sabe que é difícil hoje, mas pessoas como Dias Coelho conseguiram, né, romper essa barreira e demonstrar de que o negro é simplesmente a diferença na cor. Dias Coelho era neto de escravos, mas nasceu livre no fim do século XIX, numa fazenda de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. Com a morte da mãe, foi morar na sede do município. Ele vem e fica na casa dos padrinhos. Na época, a Chapada vivia um dos períodos de maior produção de pedras preciosas. Com a ajuda de alguns contatos e comerciantes, Dias Coelho passou a vender pedras preciosas. Mas a grande virada da vida dele aconteceu quando o carbonato, chamado diamante negro, passou a ter valor de mercado. Até então, o carbonato era subutilizado, mas se descobriu que ele podia ser utilizado em máquinas de perfuração. Dias Coelho passou a vender para o Brasil e principalmente para a Europa. Ficou milionário. Com o dinheiro, ele comprou a patente de coronel, o que era comum na época, mas não entre negros. Segundo esse historiador, Dias Coelho foi o primeiro coronel negro do estado. O coronel da Guarda Nacional, ele é a representação máxima de status que tinha para aquele período. O coronel sonhava em ser intendente, o equivalente a prefeito naquela época, mas só votava quem sabia ler. Aí ele vai e abre escolas E assim, mais gente pôde votar. Resultado, 2 eleições depois, estava eleito. Ele coloca toda a cidade abaixo e reconstrói nos moldes franceses. As ruas retas, largas, a altura das casas, ele disciplina toda a sociedade dentro de um parâmetro moderno. A Filarmônica, criada pelo coronel, existe até hoje. Essa música foi feita na época em homenagem a ele. O coronel Dias Coelho morreu em 1919. Os restos mortais estão na capela que ele construiu, no fundo da casa onde morou. Mas quase 100 anos depois da morte, a imagem de um dos mais poderosos homens que já passaram por aqui ainda ecoa pela Chapada. Existem diversos negros em posições, ainda não é na quantidade que deveria ser, né? Mas nosso município hoje é muito forte essa questão das pessoas terem a noção de que podem, e isso é muito influenciado pela questão de Dias Coelho. Se torna um homem rico, poderoso, culto, influente na sociedade, mas ele nunca esquece de quem ele era. Ele continua sendo o mesmo negro que nasceu na Chapada Diamantina e afirma isso. Então acho que serve de exemplo de superação de todas as barreiras, sem esquecer de quem você é e de onde você veio. Que belo exemplo, né? Novembro da Consciência Negra.